Saudações! Hoje então a gente vai continuar a falar um pouco sobre cargas elétricas, falando sobre processos de eletrização e polarização. Esses aí são os principais objetivos da aula de hoje e a gente já está na segunda aula do curso, está indo rapidinho, vamos lá que vai dar certo. Então, quando a gente fala de propriedades elétricas da matéria, a gente divide os materiais basicamente em dois tipos: isolantes e condutores. Sim, eu sei que tem os semicondutores também, mas a gente não vai falar sobre isso. Esse é assunto para mais para frente. Basicamente, o que diferencia esses dois materiais é o comportamento dos elétrons mais fracamente ligados ao núcleo dos átomos. Num isolante, esses elétrons eles estão presos ao núcleo. Eles não podem sair de onde eles estão. E quando você, por exemplo, faz um processo que arranca elétrons dessa região do material, apenas essa região vai ficar com excesso de carga, ou a falta de carga. Já num condutor, esse último elétron, esse elétron mais fracamente ligado, ele pode orbitar outros átomos vizinhos. E esse processo faz com que esse elétron possa caminhar por todo o objeto, por todo esse mar de núcleos que formam principalmente os metais, que são os condutores que a gente mais conhece. Então, quando eu faço algum processo para remover ou adicionar carga em um condutor, esse excesso ou falta de carga se distribui por todo o objeto, macroscopicamente, tá certo? Os processos de eletrização que a gente vai falar aqui, esses dois primeiros, eles aplicam-se a condutores, tá certo? Então, a eletrização por contato, ela acontece quando eu tenho um objeto já carregado, um condutor já carregado e um condutor neutro. Então, eu vou encostar esses dois condutores, tá certo? Quando eu encosto esses dois condutores, os elétrons não fazem diferença entre um condutor ou outro. Eles simplesmente veem todo o novo objeto com um grande condutor e se distribuem por esse grande condutor. Dessa forma, quando eu volto a separar os dois objetos, o que estava antes neutro vai estar carregado. Nesse processo, a carga se distribui mais ou menos proporcional à área de superfície dos dois condutores. Então, um condutor maior, em geral, vai ficar com mais carga. Isso é importante, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto mais para frente. É claro que isso vale também para um excesso de carga negativa no condutor, o processo é exatamente o mesmo, tá certo? A única coisa é o fluxo de elétrons vai estar para um lado ou para o outro, mas o processo é exatamente o mesmo. O outro tipo de eletrização é a eletrização por indução. Nesse aqui, os dois condutores vão ficar com a mesma quantidade de carga no final. Então aqui o que eu faço? Eu aproximo um objeto carregado de dois condutores que já estão em contato. O que vai acontecer é que o meu objeto carregado vai atrair a carga oposta para um lado e repelir a carga de mesmo sinal para o outro. Essas cargas vão se distribuir nos dois condutores. Assim, quando eu separar esses dois condutores e afastar o meu objeto carregado, o que eu vou ter é que ambos vão estar carregados com a mesma quantidade de carga, só que de sinais opostos. E tem também a eletrização por atrito, que a gente já falou na aula passada, mas eu estou trazendo ela de volta aqui porque ela é muito importante. Ela é usada em vários dispositivos para gerar carga eletrostática e em geradores de Van de Graaff, por exemplo, pode gerar bastante carga, gerando voltagens aí da ordem de dezenas ou centenas de milhares de volts. E, inclusive, a gente pode observar isso na natureza, que consegue acumular bastante carga também no atrito entre as nuvens. O outro processo que a gente vai falar nessa aula é a polarização. E a gente vai falar disso porque surge a pergunta: por que quando eu tenho um objeto eletricamente carregado, ele atrai um objeto neutro? A gente pode perceber isso naqueles experimentos com balõezinhos, em que você esfrega um balão na sua cabeça e aí você aproxima ele de objetos neutros, né? Ou um filete de água, né? Esses experimentos vocês podem fazer em casa, ou quando você aproxima um balão de pedacinhos de papel, né? Para fazer o papel levitar ou puxar o papel e grudar ele no balão. Vejam, o que foi atritado, o que foi eletrizado foi a borracha da bexiga. A água e os pedacinhos de papéis continuam eletricamente neutros. Então, por que eles são atraídos, né? De onde que surge essa força de atração? A explicação para isso é um processo chamado de polarização.
Então, se eu tenho um objeto eletricamente neutro, quando eu aproximo uma carga positiva dele, por exemplo, essa carga vai atrair as cargas de sinal oposto e repelir as cargas de mesmo sinal. Isso funciona também com um dipolo, né? Se eu aproximar a ponta de um dipolo, eu posso induzir um dipolo em um objeto eletricamente neutro. O objeto continua neutro, tá certo? Eu não eletrizei ele. Mas o que acontece? A força elétrica, ela depende da distância. Então, veja, as cargas negativas, que estão mais próximas dessa carga positivas, vão ser atraídas com mais intensidade do que as cargas negativas do outro lado estão sendo repelidas. E isso dá uma força resultante do meu objeto eletricamente neutro sendo atraído para a carga positiva. Se fosse uma carga negativa, o resultado ia ser o mesmo. O objeto neutro ia ser atraído. Então, a força entre um objeto carregado e um objeto eletricamente neutro, ela é sempre atrativa. Mas esse exemplo que a gente está falando aqui, ele serve para condutores. A gente falou lá no começo que nos condutores esse excesso ou falta de carga se distribui no objeto inteiro. Então a gente tem uma separação ali, uma região do objeto vai estar com excesso de cargas negativas e a outra região vai estar com a falta de cargas negativas, ou seja, vai ficar positivo. Mas quando eu falo de isolantes, isso não acontece. E o papel é, por exemplo, um isolante. A água também é um isolante, a água pura. Quando ela está com sais, ela passa a conduzir. Então, o que acontece no isolante? No isolante, o que eu tenho é o meu objeto carregado vai induzir essa separação de cargas agora nas moléculas do material, e não no material como um todo. Então, eu vou ter pequenos dipolinhos microscópicos ali. Mas o que acontece? No meio do material, toda carga positiva vai sempre ter uma carga negativa logo ali do lado, deixando aquela região do isolante mais ou menos neutra. Só que se a gente olhar aqui, depois que eu olho o objeto inteiro, eu vou ter uma ponta em que eu tenho um excesso de carga negativa e a outra ponta onde eu tenho uma falta de carga negativa. Então, o efeito macroscópico é mais ou menos o mesmo. Eu vou ter uma região positiva aqui, uma região negativa aqui, e eu tenho uma diferença de distância dessas duas regiões ao objeto carregado. Ou seja, esse objeto carregado vai atrair com mais intensidade essas cargas negativas e repelir com menos intensidade essas cargas positivas, o que resulta em uma força atrativa também para isolantes. Tá certo, pessoal? Então, por hoje era só. Até a próxima aula. Não esqueçam de entrar lá no Moodle e fazer atividade para ganhar presença na sala.